Reciclagem da Visão. Você está ouvindo a Rádio Menorá, este é o programa Novas do Reino. A gente vai dar abertura agora no quadro Reciclagem da Visão. Sérgio Alves e os presbíteros convidados da noite. Vamos apresentar eles aqui na tela. Josué, coloca aí para nós. Já vou dando boa noite aqui para Regis Henke de Rio Grande. Boa noite, Regis. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar participando aqui. Que o Senhor nos dê a sua graça aí pra gente compartilhar do que o Senhor fez. Amém? É isso aí, Regis. Maicon da Cruz de Santo Antônio das Missões. Boa noite, Maicon. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aí. Boa noite ao ministro, todos os ouvintes aí. Que o Senhor nos abençoe nesse compartilhar, que a gente possa ser edificado mutuamente e assim também os que ouvem. Perfeito, já quero pegar aqui na largada o parecer do Regis aí sobre o encontro de Pelotas. Você aí do outro lado também pode nos ajudar, vai deixando teu compartilhar aí, o que tu recebeu, o que te chamou a atenção, foi louvor, foi palavra, foi testemunho, conta pra nós aí nos comentários. Regis, vou deixar contigo aí. Amém, irmãos. O Senhor falou muito forte comigo no culto de recepção, né? Ali sobre ganhar peso e estatura, né, sobre a consagração. E aquela parte final ali onde disse que o Espírito nos trouxe que a consagração é um processo de vários fatores, né? E o principal deles é o enfrentamento, que ele falou bastante comigo, né? E eu vejo assim que tem muitas falhas na nossa consagração ainda. Não está perfeito como o Senhor quer, né? Aí o Senhor me trouxe uma passagem lá em Marcos 7, que eu estava meditando hoje, onde Jesus fez um enfrentamento contra os fariseus, né? E Jesus disse assim: jeitosamente vocês guardam a tradição religiosa e negligenciam os mandamentos de Deus, né? E eu vejo assim que na consagração nós fazemos isso também, né? Falando mais de mim, né? Mas eu vejo sim que, num geral, a consagração ainda está deficiente na Igreja do Senhor Jesus, né? E que a gente troca a diligência na consagração, né, pela uma tradição religiosa onde a gente acha que a gente acaba subornando a nossa consciência de que a gente lê uma palavra ou escuta uma mensagem e já está pronta a consagração, né? Então a consagração é uma coisa que nem foi liberado ali no culto de recepção, é uma união de vários fatores ali que a gente tem que aperfeiçoar e buscar intimidade com o Senhor para aperfeiçoar também o gerar e o cuidar, né? Porque é uma sequência, né? Consagrar, gerar e cuidar. Então a gente vê também que o gerar e o cuidar fica deficiente quando a consagração está deficiente. Amém? Exato. Amém. E a gente vê que é algo temos que levar a sério. Se a gente fica negligenciando, né, a parte de consagração, a nossa fé também vai para longe. A gente já não acredita mais em nada, né? E aí, Maicon, conta para nós aí, o que tu recebeu de Pelotas? Sabe que aquela passagem de Provérbios 29:18, né? Se não me engano, não havendo profecia, né, o povo se corrompe. Eu lembro quando eu estava começando no reino, eu ouvi mais de 50 vezes uma mensagem, deve ter uns 18 minutos, 20 e poucos minutos, meia hora, que falava sobre isso, né? Sobre o descortinar, né? E eu não entendia, e eu ouvia era CD ainda, eu colocava para repetir. E agora eu vi de novo aquela palavra ali, né? E eu vi o quanto o Senhor já me acrescentou, que a gente não percebe na caminhada, né? E eu percebi assim, como a minha vida está em desequilíbrio, devido à parte secular e natural, né? Eu tenho facilidade de focar no natural, que é onde vem a subsistência e os recursos, né? E com o Senhor, que são coisas eternas, né? Eu estava morto, nem sabia, né, de nada. Eu não foco com o mesmo afinco, com a mesma vontade, a mesma busca, sabe? Então eu percebi, assim, essa parte da consagrar e gerar e cuidar, como o irmão falou, né? Hoje o Senhor me trazia, assim, não é qual é o dia, né? Qual é o momento do dia
que o Senhor não quer que a gente esteja focado em consagrar, gerar e cuidar. Só que a gente é tão racional, no meu caso, né? Conheço muitos versículos da Bíblia que se o Senhor não der um laço, não der um choque, não adianta. Se não tiver um problema na família, um acontecimento que vá perder dinheiro no trabalho, não vai para o Senhor, não vai focar no reino, né? Então falou muito comigo essa parte aí, de buscar o equilíbrio. Eu já de cara queria compartilhar assim, algo que me veio junto, que é aquele cântico que diz: coloca em ordem completa. Aquele ali para mim resumiu o final de semana, sabe? É o que eu tô louvando e orando e pedindo ao Senhor, né? Que nos poucos momentos assim que a gente busca, né, com interesse realmente de que Cristo apareça na cidade, a gente vê que o Senhor coloca pessoas na nossa frente e elas põem o problema para fora sem a gente falar nada. É só baixar o aplicativo com elas ali, depois alcançar um folder no outro encontro e assim vai, né? Daqui a pouco a pessoa está ali já acessando Viver Bem em Cristo, está comendo, daqui a pouco direciona para o grupo. Então essa paciência também, assim, né? A gente, no meu caso, minha mente fica totalmente cheia de coisas, de trabalho, correria do mundo, situação familiar, às vezes, né? Que exige muito de uma situação que eu estou passando aqui. Mas eu vi que em tudo isso o Senhor me dá graça para me disponibilizar para as coisas dele no dia a dia, né? Por onde quer que eu vá, né? Então essa parte do equilíbrio falou muito comigo, assim, que Deus já descortinou essa realidade para mim, que eu sou um escolhido, que eu sou do reino, fui chamado para presbítero, né? Tudo sobre grupo familiar, a gente tem tudo, só que no meu caso eu percebi assim nesse louvor, né, que está fora de ordem por causa das minhas próprias escolhas, né? Eu vou esquecendo, vou deixando de lado, enquanto o Senhor não me manda uma correção, uma vara ali, eu vou deixando, né? Eu não vou lá visitar as pessoas para fazer o convite para o grupo familiar, fazer aquele embate porta a porta, né? E a gente vai deixando, e daqui a pouco faltou óleo na lâmpada, né? A gente sente que o Senhor está voltando, tudo que a gente ouve do ministério bate aqui dentro, né? Porque o Espírito está aqui testificando. Mas o Senhor tem muita alegria de poder estar ouvindo ainda essa palavra, porque eu vejo que tem chance ainda. Está curto tempo, mas dá chance ainda, dá para se arrepender, dá para buscar, dá para corrigir, dá para se humilhar nos pés do Senhor e seguir. Ok. Tá certo, agora são 22 horas e 20 minutos, próximo do bloco comercial, estamos de olho nos comentários. No culto de recepção falou uma frase, né, parecida com isso, que consagração traz crescimento de vida. Heriberto, concorda com essa frase aí? Sem dúvida. E o ser separado para uso exclusivo de Deus, eu geralmente fico só no separado, e o uso fica em desuso, na verdade, né? O Senhor quer a consagração completa, e na mensagem ficou muito claro, assim, que é todos os atributos, como o Regis falou, mas que é necessário estar em uso, né? O Senhor está nos usando de fato. Eu queria comentar algo, assim, rapidamente, a minha experiência, Nicolas, sobre o final de semana, né? Boa. E também agradecer a Deus pelo corpo de Cristo, porque nós temos, assim, reuniões, né, sexta e sábado, nos micro-regionais. E vou dizer assim que a gente é bombardeado, né, na alma, no coração, por Deus usando assim inúmeras pessoas ali para oração, para louvor, é chamado várias pessoas para louvar, para liberar os testemunhos, né, várias pessoas, para compartilhar a palavra, várias pessoas. Eu digo assim, é praticamente impossível nesse momento, né, nessas duas reuniões, a gente não ser atingido pela palavra de Deus em áreas de necessidade da nossa vida, porque Deus usa o corpo para edificar o corpo. Isso é uma coisa assim que foi falado, né, no culto mundial sobre a questão da igreja, no sábado também a igreja, e não é uma preocupação minha assim, onde está a igreja verdadeira, né, mas assim, colocando os pés assim nesse lugar e vendo como Deus usa o corpo para edificar o corpo, não tem dúvida, né, de que o Senhor está nesse lugar. E não existe obra mais maravilhosa do que essa, de que não há um monopólio da verdade. E a Bíblia está nas mãos de todos os irmãos e Deus usa todos para edificar todos. E esse final de semana isso ficou assim muito, muito claro para mim. Eu observo, né, os louvores, como Deus chama, né? Daqui a pouco uma pessoa assim que a gente não espera e dali flui um monte de coisa maravilhosa do Senhor, né? Então eu queria deixar esse comentário e também agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, nesse lugar onde estou, e por ter meus irmãos, né, em volta que se deixam usar pelo Senhor
para edificar e fazer crescer a minha vida aí diante de Cristo, né? Quero passar pelos comentários antes, dar aquela valorizada no pessoal que está no ao vivo aqui nos acompanhando, Vitória. Sim, a gente teve vários comentários desde o início da live, né? Um deles aqui, por exemplo, é o comentário do Marus, dizendo: o que eu vejo agora nesses últimos dias é que o Senhor vai manifestar o milagre do segundo vinho servido no casamento de Caná da Galileia, que é o governo pleno do Espírito, a glória da segunda casa. Teve outro comentário aqui também da Annelise Curvelo, dizendo: o que mais me chamou a atenção sobre consagração é sobre consagração e crescimento em vida, né? Foi até dito, teve um dos louvores que dizia assim que é pela obediência à palavra que as nossas almas serão santificadas. E também sobre a gente observar, não fazer, eu acho que uma introspecção, mas assim, olhar um tempo para trás, ver o nosso crescimento com Deus. Eu queria até trazer uma pergunta aqui para os presbíteros em relação a isso, né? De que eu creio que observar essa manifestação de Deus em algumas áreas da nossa vida nos gera esperança e também motivação para continuar, né? Se negando e seguindo aquilo que Deus ensinou. Como que tu vê isso na tua vida, Regis? Assim, a manifestação do Espírito e esse avançar do Espírito? Amém, irmãos. O Senhor, como foi falado ali, né, até nos traz um constrangimento, né, de fazer essa medida, né, porque eu creio, sim, que a gente tem que continuar numa evolução, né. Ali falou sobre ganhar peso e estatura, e que, como foi dito também, a religião, às vezes, né, nós temos uma inclinação da carne, né, para a religião, e isso vai sufocando nossa consagração. E isso a gente tem que cuidar muito, né, para que essa evolução seja contínua. Mas eu vejo assim, né, grandes coisas fez o Senhor já desde que eu comecei essa caminhada com Cristo, né? E uma outra palavra assim que me chamou a atenção no encontro, né, foi a questão ali de a gente colocar os sonhos e planos na lata do lixo, né? Aquilo ali falou bastante comigo também, né? Então eu vejo assim que o Senhor foi tirando muitos planos, muitos propósitos do coração, né? E tirando muitos enganos do nosso coração para que a gente comece a enxergar o Cristo, comece a focar o Cristo, né? E isso eu vejo assim que o Senhor tem trabalhado muito para que a gente tenha essa evolução constante. E muitas vezes a gente negligencia o fato de fazer essa medição que nem foi falado ali, né? A gente de tempos em tempos sempre observar, né, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí. E também as lideranças têm que observar isso, né, nos lugares onde elas estão, né, para ver se os irmãos também estão crescendo, se estão ganhando peso, se estão ganhando estatura. Então eu creio assim que o Senhor falou bastante comigo nesta área. Assim. Importante. É verdade, eu preciso me analisar, né? Mas não perante os meus conceitos, meus padrões, mas perante a verdade, né? Foi trazido também a questão do equilíbrio, né? Entre Marta e Maria. Maria talvez só ouvisse, Marta só fazia, né? Então eu preciso buscar esse equilíbrio para minha vida perante o que o Senhor me traz, né? Perante a verdade dele. Heriberto, como que a gente acha esse equilíbrio na nossa vida? Boa pergunta essa. O equilíbrio é só o Espírito Santo que consegue colocar dentro do nosso coração. A gente vê que Jesus ele tinha equilíbrio, pois ele deixou Lázaro morrer. Talvez hoje um pedido de oração seja do mais simples que a gente recebe, né? Não temos a sensibilidade do Senhor assim. Pensar, não, vou ficar em casa, vou deixar morrer, depois o Senhor vai fazer alguma coisa, mas de ter essa sensibilidade, porque o Senhor sabia que ia manifestar a glória de Deus na ressurreição desse homem, né? Então esse equilíbrio do fazer, do ouvir, do esperar, do ir, é só o desenvolvimento da vida e da fé dentro de nós que pode fazer, não tem um outro caminho para isso, né? A gente precisa muito desenvolver essa vida e essa fé da nova criatura que está dentro de nós. Isso, o equilíbrio vai vir por causa disso, né? Isso que foi comentado também é interessante, que nós não podemos medir o nosso avanço pela nossa régua. Como é difícil isso, né? E às vezes numa mensagem como essa, né, que o Senhor trouxe, agora nossas atenções vão estar voltadas assim a uma análise pessoal.
não vão ver o que eu estou fazendo, e eu fico preocupado com isso. Daqui a pouco eu sou enganado naquilo, me medindo para mais ou me medindo para menos. E eu penso que uma coisa só é necessária, né? Que quando eu cresço, tudo vai sendo colocado na ordem. Essa deve ser a minha única preocupação. Amar o Senhor a cada dia, crescer e desenvolver a minha fé, e o resto o Senhor vai ajustando tudo, né? Na minha caminhada com Ele. Uhum. A gente teve até mais comentários aqui sobre pessoas que se sentiram em relação a curas, né, e libertação, e a gente teve alguns testemunhos que trouxeram ali sobre aproveitar aquele momento da oração no culto de recepção e ter recebido um toque do Espírito, através de irmãos que saíram do seu lugar e foram orar pelos outros, né, e receberam curas também. E queria trazer aqui para o Maicon como que essa manifestação do corpo de Cristo, assim como o Heriberto trouxe antes aqui nos comentários, né? Como que isso foi importante na tua caminhada até hoje, como tem sido nos dias de hoje também. Amém. São dois motivos da gente estar aqui, né? Um, porque o Senhor escolheu, e outro, porque teve pessoas antes dessa escolha que o Senhor moveu, né? E isso é indispensável. Tem uma experiência que eu participei, acho que do Quintal Vivo, e uma irmã que está morando em São Paulo, que era de uma cidade que, uma época eu morei, congreguei, ela disse que orava por mim porque sabia que eu estava no mundo novamente, né? Quando ela me viu ali, ela disse, olha, minhas orações foram respondidas, né? Que o Senhor te trouxe de volta para o corpo, né? E aí eu comecei a entender o que era corpo de Cristo para aquele compartilhar, porque, sinceramente, o corpo de Cristo para mim era não sei o que, mas eu não entendia nada, não era aberto, sabe? E depois, assim, a participação dos micro-regionais para nossa família aqui, a gente fez, nesses 2 anos aí, fez alguns milhares de quilômetros, graças a Deus, participando. Agora estamos alguns meses na situação, não podemos sair, mas tem o virtual. Então a gente teve muitas experiências ali, e eu comecei a entender que eu sou uma partícula nisso, sabe? E também a questão de que a minha parte com Deus não vai beneficiar somente a mim, né? Existem pessoas que estão ligadas, Cristo fez isso. Então, tudo que eu me volto para o Senhor para obedecer está no meio de um todo. Nem sei explicar isso, sabe? Que apenas eu preciso buscar esse caminho de ser simples, né? Para quando o Senhor quiser me usar ou usar outra pessoa que eu não dou muito crédito para me abençoar, porque no reino, às vezes, a gente não gosta de ouvir uma palavra que não vinha pelo ministro, por exemplo, né? Eu já tive muito isso, tenho que orar, pedir para o Senhor, né? Escolher os vasos, se não é o fulano de tal, a pessoa tal, né? E no corpo de Cristo o Senhor vai mostrando que não é assim, desde aquele novinho que entrou agora, ele já tem algo que o Senhor fez na vida dele, que quer usar ele com um dom, né? Então eu vejo isso, a gente criou um grupo aqui de WhatsApp um tempo atrás, né? E aí expliquei para os irmãos, esse grupo não é para a gente dar bom dia, boa tarde, boa noite, é para a gente compartilhar algo que edifica, uma experiência, né? Olhar uma mensagem, postar. E graças a Deus esse grupo às vezes tem dias que não se colocam muita coisa. Hoje, por exemplo, teve uma ovelhinha que colocou uma oração do aplicativo apropriando-se da paz, e eu estava precisando muito daquela oração e não sabia. E eu estava assim, no momento do meu dia, assim, ó, tenso, sabe? Era muita coisa, assim. Daqui a pouco entrou aquela oração. E no momento que eu tive a minha parada, ali no final da manhã, eu fui lá no aplicativo, abri, olhei e fui ler aquela mensagem. Eu disse, nossa Senhor, que bênção, assim, que tu levantou essa pessoa, né? Mas se foi através de mim ou por outra pessoa, não importa, mas eu acredito que essa parte do corpo, assim, é muito importante, né? E o Senhor vai nos quebrar o suficiente para a gente aceitar isso, né? Conviver com todos, aceitando as diferenças, de ter uma maturidade para aceitar o jeito dos irmãos e tal, né? E nessas viagens aí dos encontros, a gente foi muito surpreendido. Só vou contar uma experiência. A gente foi na casa do meu irmão uma vez, num encontro, numa cidade, e a minha esposa e eu também, assim, nunca viu ela e tal. Quando chegamos lá, quando a gente desceu do carro, ela veio com, não sei, um recipiente, assim, cheio de pétalas de rosa, sabe? Começou a jogar em nós aquilo ali. Eu disse, meu Deus, aquilo ali quebrou tudo, as trevas, sabe? Os demoniados saíram correndo, né? E graças a Deus, assim, o Senhor foi tirando a gente da rejeição, sabe? Nesse convívio, assim. Eu nunca tinha orado pela minha esposa, praticamente, assim, num encontro, acho que foi uma das primeiras vezes, sabe? Deus foi me libertando, nunca tinha orado por ninguém, eu acho.
E Deus foi me mostrando, assim, que é dando que se recebe. Eu fui aprendendo as palavras e vivendo essas experiências dos encontros, sabe? E entendendo um pouco mais o corpo de Cristo. Sim. Sérgio, tem um parecer para trazer para nós e conforme os presbíteros foram compartilhando e algo para complementar? Eu acho que foi bem, a cobertura foi boa aí dos relatos sobre as duas mensagens, né? E sobre o culto mundial, houve um complemento também muito interessante, né? Que para mim ficou assim determinado aquela parte que Jesus falou para Maria, né? Que estava aos pés dele. Uma só coisa é necessária, né? Então, como se encaixa as coisas? Que todo o trabalho de Deus para criar, para recriar, para restaurar, só visa preparar nossa alma para amar a Deus. É só isso, né? Tudo se resume nisso. E então, como a palavra de Deus é tão incrível que tu pode colocar uma série de maneiras estratégicas de falar sobre a verdade de Deus, nunca se afastando do conteúdo e dos princípios, né? Sim. Então, no culto mundial, eu senti assim que Deus fez um fechamento das duas mensagens lá de Pelotas, nos dando assim uma realidade do que é amar o Senhor, né? Agradar, como tem que, nós sempre precisamos pensar naquele versículo onde falou ali, né, que os que me amam são os que guardam a minha palavra. Ok. Então, creio que é isso aí. Perfeito, Sérgio. Citou o culto mundial aí também, o pessoal que assistiu o culto mundial. Deixa um comentário lá, na própria mensagem também, né? Teve uma frase lá que foi falado que as coisas aqui na igreja são por fé, né? Isso aqui não funciona como algo natural, algum sistema de empresa, não são coisas que a gente consegue ficar prevendo, calculando, né? A obra aqui é por fé e quero deixar aqui o encerramento já, que cada presbítero possa compartilhar um pouquinho aí, algo que lembrou do encontro ou culto mundial, já deixando as considerações finais aqui que o nosso horário está indo. Michael. Amém, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com os irmãos novamente, né? Agradecer a Deus que me manteve até esse dia e que Ele possa manter cada um de vocês e todos que ouvem, todos que Ele vai trazer ainda, que a gente possa encontrar esse ponto de referência que sempre é o Senhor e a sua palavra, né? Para a gente não se desviar nesses momentos aí e realmente, assim, conseguir se dobrar ao Senhor quando Ele nos falar as coisas, né? Dobrar o nosso coração, não resistir, né? Tá disponível quando o Senhor quer, né? Tem que buscar isso aí, essa perfeição só existe em Cristo, né? Mas a gente precisa estar inconformado, ouvir a palavra e gerar uma certa inconformação na gente, né? Do jeito que a gente está vivendo, o Senhor sempre está falando, né? Então são alertas e agradeço a Deus, assim, realmente, que cada um tem a sua história no reino, né? Mas o Senhor vai fazer de todos um só, né? E é por isso que nós estamos aí, vamos seguindo em frente. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos. Hein? Muito obrigado, Michael. Valeu pelo compartilhar. Regis. Amém, irmãos. Só fazendo um fechamento aqui, né? Compartilho aqui que o Senhor falou forte comigo desde o Café com Cristo. Todas as mensagens ali, o Senhor vem falando forte, assim, muitas coisas. E no culto mundial, né? Como foi compartilhado aí, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra, né? E o amor é a base da consagração, né? Então eu creio que fez um fechamento perfeito aí de tudo que o Senhor falou nesse final de semana, aí, nesse micro regional de Pelotas. Agradeço a oportunidade aí, que Deus abençoe a todos os irmãos. Valeu, Regis. Muito obrigado. Isso aí, agradecemos ao ministro Sérgio Alves, que está todas as segundas aqui também com a gente. Obrigado, Sérgio.
Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com os presbíteros e a bancada do programa aí, com a audiência. E uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.